Vamos lá, atenção, gravando. Olá, o Tela Aberta está começando. Prepare-se para mais uma viagem pelo universo do audiovisual. Hoje vamos conversar sobre a produção audiovisual escolar, cineclube e a importância dos espaços de cultura nos subúrbios e periferias da cidade. E para falar sobre isso, estamos recebendo o professor Luiz Cláudio Lima, do Núcleo de Arte Grécia, na Vila da Penha. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, professor. Bom dia, agradeço aí pelo convite de estar aqui. O prazer é todo nosso de tê-lo aqui no estúdio de Tela Aberta com a gente. Além de professor, o Luiz Cláudio é entusiasta do audiovisual e já produziu muitos filmes com seus alunos. Entre eles, o primeiro longa-metragem da Rede Pública Municipal Carioca, o filme Alma Suburbana. Que bacana, hein? Luiz Cláudio, agora me fala, como nasceu sua paixão pelo cinema? Bom, acredito que esse gosto, né, pelo cinema, principalmente pelo cinema brasileiro, né, do cinema novo, que eu gosto muito, nasceu na escola, né, que teve um projeto que levou a gente para o cinema lá do bairro, o cinema Cisne, que hoje em dia deu lugar à via Linha Amarela, né, e hoje não tem mais. Mas na época, eu me lembro, né, que teve um projeto que levava a gente, durante uma semana inteira, a gente ia para esse cinema. E é um cinema assim que ele, depois eu comecei a frequentar ele, você pagava o ingresso e via 2 filmes. Aí uma vez eu fui ver o filme do Bruce Lee e vi o filme vi o Baile, né, do Héctor Escola, que é um grande cineasta que eu gosto muito. E ali é um pouco do cinema que eu gosto, né? Tanto esse cinema mais comercial quanto o cinema autoral, né? Principalmente do cineasta brasileiro, né? Dos cineastas brasileiros. E foi na escola, né, nesse projeto, que eu tive contato com os cineastas como Nelson Pereira dos Santos, Cacá Diegues, e depois o Nelson Pereira dos Santos, né, que eu já falei, e o Glauber Rocha, né, que inspirou o nosso cineclube, o Subúrbio em Trânsito. Então, quando e como você começou a produzir com seus alunos? Assim que eu entrei na rede em 2001, já comecei a produzir, né, na rede, que a gente entrou em 2001, ainda não teve férias, teve uma colônia de férias, que tinha que produzir com os alunos, e aí a gente propôs uma oficina de audiovisual. Uhum. E a partir dessa oficina do audiovisual, fui convidado em 2003 para dar aula na oficina de vídeo no Núcleo de Arte Grécia. O Núcleo de Arte Grécia foi fundado em 2002, e essa oficina de vídeo começou em 2003. E a partir daí intensificou mais as produções de vídeo com os alunos. Luiz Cláudio, quais filmes inspiraram ou continuam inspirando o seu trabalho com os alunos? Muitos filmes, principalmente dos filmes do cinema novo, como Terra em Transe, Rio 40 Graus, Rio Zona Norte, A Falecida. Então, são filmes que inspiraram, que trabalham, né, vão no lugar, né, câmera na mão. Então, isso inspira muito a gente, o áudio do lugar. Então, a gente pega um pouco dessa experiência desses filmes e traz um pouco para os alunos. Que contribuições a produção audiovisual escolar pode trazer? O que está além do resultado? Fala pra gente. Traz muita contribuição para os alunos, né? A produção audiovisual, ela traz a questão da organização, senso de responsabilidade, a questão de administrar o tempo, né? De que você vai produzir durante um tempo, para ser exibido também, que vai ser durante aquele tempo. Então você tem toda uma questão de noção de tempo mesmo. Se de noção organizar para entrar naquele tempo, né? Exatamente, a questão do ritmo, né? A questão do você fazer um filme e para que público né? Tem várias questões aí de produção que é importantíssimo. Tem várias coisas que vão se relacionando, vários conhecimentos que vão se entrelaçando, então isso é muito importante. Agora me fala uma coisa, depois de todo esse tempo do filme Alma Suburbana, ele ainda está atual? Está muito atual, atualíssimo. Inclusive, a gente percebe hoje vários grupos trabalhando no subúrbio, valorizando a questão suburbana de ser, né, o jeito suburbano de ser. Então a gente vê hoje o Alma Suburbana, que foi feito justamente com alunos da rede municipal,
com os suburbanos e ver hoje ele ainda sendo exibido, o pessoal comentando e ao mesmo tempo que a gente vê grupos novos surgindo de valorização do seu lugar no subúrbio, né? Então isso para mim é essencial. Isso mostra o sucesso do filme, né? Exatamente, e também a luta do suburbano de se mostrar, né? Da sua visibilidade, né? Quanto ao apagamento, né? da história suburbana. Luiz Cláudio, você poderia exemplificar esses trabalhos com esses alunos que você fez? Tem muitos trabalhos, né, que a gente faz com eles que é bem inspirado, né, nesse cineasta, próprio Alma Suburbana, né? Mas assim, tem um especificamente que a gente, que é o menino dentro do filme, né? Que é uma homenagem ao Glauber Rocha, né? Ele entra no filme Deus, Diabo na Terra do Sol. Então esse é uma homenagem explícita aí pro Deus, Diabo na Terra do Sol, que a gente estava comemorando no aniversário do filme. E a gente falou, não pode deixar isso em branco, trouxe algumas cenas para eles verem e trazer algumas questões, eles curtiram e a gente não exibiu o filme todo, mas pegou alguns trechos, né, do filme e trouxe para eles e faz o menino entrar no filme, todo um diálogo com a própria projeção do cinema ali com o nosso Cineclube Grécia. Então esse é um filme que a gente, né, tem uma homenagem mesmo. Mas os outros filmes todos são inspirados, né? Só de ir na rua, de estar ali com as pessoas, de pegar um pouco do movimento, né, das pessoas ali, eu acho que isso é muito cinema novo, né? Isso é muito Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, tem muito desses cineastas aí no filme. Então traz um pouco para eles. Eu acho que é importante também trazer para eles os cineastas, né? Os cineastas brasileiros. Sim. Que produziram e inspiram a gente. Eu sempre cito para eles e pergunto qual é o cineasta que você conhece, qual eu acho importante. E esse filme especificamente, O Menino Dentro do Filme, traz isso, né? E depois trouxe todo um debate, foi interessante fazer. Bacana, Luiz Cláudio. O papo está muito bom, mas a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Tela aberta, volta já já. Já estamos de volta com Tela Aberta, que hoje recebe o professor Luiz Cláudio Lima, do Núcleo de Arte Grécia, na Vila da Penha. E a gente selecionou um trechinho do filme 856, A Casa do Poeta, para curtir com vocês. Vamos só dar uma olhada, Luiz Cláudio? Vamos. Eu me lembrei que veio assim, de repente, né? A memória provoca, quer dizer, a situação provoca a memória, né? Era hábito, quando passava as procissões do Santíssimo Sacramento, procissões de Semana Santa, o hábito da gente botar panos vermelhos, coloridos, rendados, né, na janela, acender vela, esperar a procissão passar. Isso não me lembrava há muitos anos, mas só de ver aquele vão ali aberto, né? Mas está sendo muito doloroso. Eu nasci aqui, eu e 5 irmãos. Luiz Cláudio, você criou o Cineclube Subúrbio em Transe. Queria que você contasse o que é e como funciona um cineclube. Então, o Cineclube foi criado coletivamente com os alunos, Hugo, Leonardo, Ian, Matheus, e funciona da seguinte forma, funciona de uma maneira coletiva, né? Na verdade, o Cineclube é um clube, né? Um encontro entre as pessoas, que a gente vê o filme e dialoga, né? Tem uma conversa, né, sobre o filme. Então, na própria seleção, a gente tem o hábito de selecionar, se encontrar, né, para trazer qual o público que vai ver o filme, qual é o tema da sessão. Então, tem todo um diálogo antes, né, toda uma preparação para a sessão. Um público específico, né? E depois tem um debate com esse público. Então é muito interessante, é muito bom, os alunos realmente interagem, porque eles se sentem responsáveis pela sessão, eles escolhem o filme, né? E depois trazem o tema, né? Para a conversa entre os alunos. Então isso é muito interessante, que tem uma interação, isso no núcleo e na escola. Então há um encontro, né? Os professores também participam. Então, esse debate é sensacional, é muito bom, é muito importante ali para a escola. Agora, Luiz Cláudio, qual que é a importância de ter um espaço como o Cineclube na escola?
A importância é fundamental, porque justamente traz a questão da coletividade, né? Do encontro entre as pessoas. Então, daí surge várias questões, né, que vão ser discutidas na escola, que é a interação, né, a interdisciplinaridade, né, e outras questões também, né, agora, né, fala muito de violência na escola, aí a gente traz o debate, e aí a gente não traz o debate da violência, a gente traz a questão da paz, né, e aí várias questões vão surgindo e eles vão interagindo, trazendo as suas opiniões. Então, isso aí para a escola é uma coisa que funciona bastante. O momento deles ali estarem juntos, né, debatendo tudo. Exatamente. Eles trazem as soluções para os problemas que podem acontecer. E aí, tem algum problema aqui na exibição? Tem alguma coisa aqui, eles trazem a solução. Então, isso aí, para eles, funciona de uma maneira, é muito boa, né? Assim, muito interessante para eles. Que bom. Agora, 856, A Casa do Poeta. É uma produção audiovisual colaborativa, certo? Conta pra gente como é que foi esse encontro. Qual é a motivação para essa criação, Luiz Cláudio? Então, a motivação foi realizada junto com a professora Sônia Maciel, também professora da rede municipal, que ela trouxe a ideia de fazer um filme de um trabalho que ela já tinha feito. Esse filme foi realizado, se não me engano, em 2012, e ela tinha realizado o trabalho dela em 2000, sobre o genipapeiro, né, o pé de genipapo que tem ali na Vila da Penha. Aí eu falei, isso aqui é perto do shopping. Eu falei, que tal a gente fazer um filme ali? Aí ela falou o seguinte, que aquela casa seria destruída para dar lugar ali à Transcarioca. E aí a gente foi recebido ali pelo J. Cardias, né, o dono da casa, né, faleceu recentemente. E a gente foi lá filmar os últimos momentos com a casa e trouxe todo esse projeto. Então foi realmente um trabalho colaborativo entre as escolas, entre o Cineclube Subúrbio em Transe, entre o Núcleo de Arte Grécia e a Escola Grécia. Então houve todo um coletivo entre as escolas de produção. Então isso foi uma coisa que para a gente ali foi muito revitalizante, porque trouxe outras ideias de outras escolas, entendeu? Então a produção, a ideia é fazer um documentário, mas ela vai além do documentário, ela tem uma linguagem toda lúdica, toda tem a questão da música que a gente usa, tem a narração em off, tem todas umas questões que a gente vai além do documentário para construir uma narrativa sobre aquela pessoa que vai perder a sua casa. E isso, quando a gente exibe, toca todas as pessoas, entendeu? Porque todo mundo, o seu lar, né? A pessoa perde o lar, perde tudo, né? Então, o filme, assim, eu me emociono muito quando eu vejo esse filme, né? Trazendo essa questão do filme, assim, eu me projeto para a época, que foi uma época difícil. Então, vendo o filme agora, a gente percebe toda essa trajetória do que é a Vila da Penha hoje e o que é o Rio de Janeiro hoje, dentro dessas, né, construções que foram feitas, né? Então, o filme é muito importante para a gente e, lembrando dele hoje, eu fico até emocionado, porque é um filme que traz toda uma trajetória, não só do lugar ali, mas da própria cidade, né? Tem alguma produção que mais te marcou na sua trajetória? Bom, tem sim, tem o Pequeno Cordel do Sapato Voador, que é um curta realizado, foi em 2004, que depois foi premiado, terceiro lugar no festival em Portugal, e que deu uma projeção muito grande para a gente. Mas é um filme bastante especial, é um filme bastante simples, né? Com uma narração de uma menina de 8 anos, com toda a narrativa do cordel, né? Do cordel do Nordeste, né? Tem toda uma questão, né, do encontro do sapato, né? Conta uma história, né? História amorosa do sapato voador. Então esse é um curta que inspirou a gente e que está até hoje, né? Que a gente chama de clássico da oficina de vídeo. Você também produz com jovens com deficiência, não é mesmo, Luiz Cláudio? A linguagem audiovisual consegue chegar para todos? Conta um pouco sobre essa história para a gente. Eu acredito sim que a linguagem audiovisual pode chegar para todos e principalmente com esse projeto que a gente vem desenvolvendo desde 2015, a gente tem um projeto muito interessante, né, de inclusão. Então, esses alunos, eles vêm com toda uma vontade de produzir, sempre com ideias novas. Agora mesmo eu vindo para cá, mas já tem uma aluna que a gente até fez um trabalho
na época da pandemia, pelo computador, né? Na época que a gente fazia remoto, né? Então, até hoje ela manda para mim algumas ideias, né? A gente está com a ideia de fazer um funk sobre o lugar e tal, ela já mandou aqui a ideia. Então, sempre trazendo ideias novas, sempre com intenção de mostrar um pouco do seu cotidiano e sempre aberto para fazer coisas novas. E isso que é importante, assim, no audiovisual, sabe? Eles não travam, né? Eles simplesmente fazem, então a gente vai junto, né? Então me estimula muito esse trabalho, a gente vem fazendo e eles gostam muito de fazer, acho que vai vir mais produções por aí. Agora, na sua opinião, esse boom de plataformas e tecnologias digitais impacta a produção audiovisual das escolas? Sim, esse boom dessa nova tecnologia impacta e impacta positivamente. Eu acredito Está mudando tudo, né? Está mudando tudo. Eu que venho assim, já tenho uma certa idade aí, a oficina de vídeo vai fazer 20 anos. Então, quando eu entrei, tinha a influência da televisão, né? Aí depois de um tempo foi o YouTube. E agora o TikTok. E o TikTok acho que é uma revolução, porque as coisas são rápidas, né? Então isso para mim estimula, porque se pega as produções mais recentes, já está nessa pegada do olhar deles, né? De ser rápido, de ser cotidiano. Tem uma coisa que a gente fez sobre a questão do celular, né? Enclausurado na selfie, que é justamente essa questão da gente ficar preso, né, no celular. Então há um questionamento também desse uso excessivo, né, dessas redes sociais aí. Então, mas ao mesmo tempo, como linguagem, é estimulante. Assim, é isso que eu ia te perguntar, sobre a linguagem, exatamente isso. Exatamente. Uma que nos dá os recursos são muito mais acessíveis a gente do que era antes. A gente tinha uma câmera Hi8, agora a gente tem celular, que alguns até têm acesso e tal, né? E a gente tem essa questão também da própria, de ver isso e questionar. Então, na linguagem, a gente vai incorporando esses elementos, e principalmente com a questão da facilidade da tecnologia, né? Então, hoje em dia a gente tem os recursos, né, qualidade muito superior que a gente produzia antes. Luiz Cláudio, a gente falou aqui sobre o seu currículo, sensacional. Agora a gente quer saber sobre a sua produção atual. Fala pra gente. A gente está com bastante ideias aí de produção. Tem um filme agora que a gente está fazendo junto com o Cinema de Guerrilha da Baixada, que Não Existe Fronteira Entre as Pessoas, que é justamente a fronteira ali entre a Pavuna e São João de Meriti, né, que a gente vai percorrendo. Mas tem outros projetos também. A gente está com um projeto de documentário de um filme não realizado, né, As Voltas com o Grande Irajá, o Zé Carlos, que também é professor da rede, começou a fazer o filme. Tem toda a produção, foi toda feita a produção, a filmagem, mas não realizou o filme. A gente vai fazer um filme não realizado para se produzir o filme. E tem também ainda o Cinevar Lobo, que foi uma produção que a gente fez em 2015, mas a gente vem acompanhando, que é a nossa luta para que o cinema ainda exista, né? Juntamente com o Cine Guaraci e outros cinemas de rua. Então é um projeto ainda que a gente foi feito o filme, mas a gente continua ainda na luta pela volta do Cinevar Lobo, né? Porque a gente produz, além dos cineclubes, a gente também quer os cinemas de rua, né? Uhum. Que a gente traz essa memória. Então são várias lutas aí nossas, que a gente tem essa produção independente, mas também junto aí com os alunos aí para o cinema, né? Para a gente ver os filmes e produzir, ver e debater, né? Que é o ideal cineclubista aí, nosso. Para manter tudo isso, essa chama acesa, né? Exatamente. Porque a gente vive, mas a gente sonha, juntando essa nossa vivência com essa nossa vontade, né, de realização, a gente vai criando um sonho coletivo que de repente pode se realizar, né? A gente já realizou algumas coisas. Com certeza. E vamos, né, continuar aí nessa luta. Luiz Cláudio, fala pra gente um pouquinho sobre a parceria entre os cineclubes. Então a parceria entre os cineclubes é muito importante para a gente, né, aqui do Subúrbio em Transe. Como eu falei, né, o Subúrbio em Transe ele surgiu a partir da oficina de vídeo do Núcleo de Arte e Grécia. Então eu acho que tem uma grande inter-relação entre cultura e educação. E essa parceria para a gente é importantíssima. A gente tem ali na Lona Cultural, que agora está em obra, vai virar areninha, a Casa do Artista Independente, que é o Casarte, que nos acolheu, né?
e nos acolhe ainda, a gente faz exibição, que agora está em Cordovil, na Vista Alegre. Tem o Suburbagem, como eu citei, o Cinema de Guerrilha da Baixada. E os cineclubes têm uma associação, que é a Cine do Rio de Janeiro, né? A Cine RJ, que agrega todos os cineclubes. E a gente tem essa relação muito próxima, né? A gente faz sessão, convida o cineclube, a gente vai também nos outros cineclubes, e isso vai fortalecendo, porque a gente vai nos outros lugares, né? Não fica só ali na Vila da Penha, não, a gente vai ali, percorre, vai em Cordovil, vai ali em Vista Alegre, vai no centro da cidade, vai em outros cineclubes. Então isso para a gente é fundamental. Trazer também o próprio cineclube da escola, que tem o Cineclube Grécia, que eles organizam. Quando eles percebem que pode sair um pouco da escola, né? Sair do muro das escolas e se relacionar com outros cineclubistas, cineastas, eles ficam eufóricos, eles ficam, né, parece que está ali uma estrela, né? A gente levou lá um cineasta local, o Flávio Lima, para exibir o filme dele, que fala sobre uma educação antirracista, e foi ali, os alunos gravaram entrevista com ele, perguntaram coisas, né? O debate foi longo, né? Quase que não acaba. Se empolgaram, Se empolgaram. E isso é muito legal, porque tu vê que eles querem saber. E é essa troca. Então, eu acho que tem que ter isso, sabe? O coletivo, a coletividade tem que se expandir, né? Assim, as pessoas têm que pensar mais coletivamente, né? Então, esse encontro entre cineclubes, entre produtoras independentes, possibilita isso, possibilita o debate. E cada vez mais surgindo mais cineclubes, mais pontos de exibição. Só ali mesmo, na Vila da Penha, ali próximo tem outro cineclube, o Tia Nilda. Tem também ali na Arena, que também tem outro cineclube, Arena ali da Penha, né? Arena de Cló. Então, a gente vai se relacionando, vai se relacionando e conhecendo outros lugares. Isso pra gente é importantíssimo. Só fortalece, né? Só fortalece. Muito obrigado pela sua entrevista. Foi um prazer enorme ter você aqui no nosso Tela Aberta, Luiz Cláudio. Eu que agradeço o convite, foi muito importante essa troca de ideias, né? Então, foi muito legal estar aqui e agradeço muito esse convite. Espero que a galera também curta aí os filmes, né? Tenho certeza, não tenho dúvida. Obrigada a você também que ficou com a gente até agora. Na próxima semana estamos de volta com mais Tela Aberta. Até lá, tchau, tchau.